No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer as bugalhas, ou mais popularmente conhecido como as Cinco Marias. Para você que não conhece e não está entendendo nada do que eu estou falando, Cinco Marias é um jogo e eu conheci quando criança. Minha mãe fazia para mim, depois me ensinou a fazer. Não necessariamente era dessa forma. Esse foi o meu jeitinho de fazer depois de grande. Algumas pessoas jogavam com pedrinhas polidas, aquelas bem redondinhas, sabe? E outras também com um saquinho de arroz ou saquinhos de areia, alguma coisa para dar um enchimento e que não fique vazando. E esse assunto começou há uns 2 anos atrás, era uma virada de ano assim, e eu e o Jean queríamos fazer alguma coisa diferente, que não precisasse ficar, né, no celular ou no computador, enfim. E aí eu falei para ele, vamos fazer alguma brincadeira diferente, né, que a gente possa criar com as mãos, enfim, interagir, sentar no chão, alguma coisa assim. E aí eu falei, você conhece bugalha? E ele falou, não, o que é isso? Eu falei, como assim? Você não conhece bugalha? Não acredito. Eu fiquei tipo, meu Deus, quem não conhece bugalha? E aí compartilhei para ele o que era, ele falou, não, nunca vi. Já mesmo, então, eu falei, então é agora que eu vou fazer e já relembrar, né? Esses velhos tempos, porque na verdade eu era muito criança, muitos tempos atrás. E como eu já estava, né, aquarelando e bordando, eu fiz desse jeitinho que vocês viram. E depois de um tempo, fiz um Reels, postei bem assim, aleatoriamente mesmo. E foi assim, uma conexão tão grande e um momento muito especial, pois foi o primeiro Reels que bateu 1 milhão de visualizações. E eu não sou uma pessoa apegada a visualizações, então foi um momento muito engraçado, assim, porque ver algo que eu fiz, assim, tão sem intenção, realmente na diversão de compartilhar com o meu companheiro, né, e depois ir acompanhando quantas pessoas realmente conheciam, né? Eu esqueci, gente, a palavra. Se vocês lembram aquela sensação de relembrar aquela coisa boa, sabe? Tipo, escutar uma música antiga que a gente gostava muito e se conecta com ela. Essa brincadeira eu percebi que foi a mesma coisa, principalmente por ser algo que é passado por pessoas muito próximas a nós, como avós, né? Pai, mãe. Né? E o mais impressionante foi ver como outros países também conhecem, né, essa brincadeira e realmente então é algo que foi lá profundo. E um outro detalhe assim muito importante, né, que eu até comecei a falar e não dei sequência, que não necessariamente você precisa fazer dessa forma aqui. Aqui foi uma adaptação que eu fiz, mas bem sincera, gente, eu não me lembro com o que minha mãe fazia. Tipo, eu só me lembro que tinha os retalhos e eu via ela costurando. Depois de um tempo eu me lembro dela me ensinando a fazer e costurar, e eu não eram decoradas, a ideia era ter trouxinhas ali pra gente poder jogar juntas, né? E eu me lembro da sensação do fazer. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais ficou marcadas. Por isso que eu quis muito trazer esse vídeo. Tanto é que eu tenho mais memória fazendo, ao ponto de eu conseguir fazer agora, depois de grande. E o jogo, falar que eu sei jogar, não, porque era algo que realmente eu fiz quando criança e não fiz nunca mais. Então, realmente, assim, foi uma sensação muito boa e tá sendo ainda muito bom reviver isso com vocês. E se você já tá amando tudo isso, deixa ali o seu like. Se você chegou por agora, se inscreva no canal, vai ali na descrição do vídeo, veja tudo que a gente deixa disponível para vocês se conectarem aqui com a gente, tá? E deixe seu comentário, me conte como que você conhece essa brincadeira, se você já conhecia ou não, como era quando você jogava, quantos anos você tinha, da onde você é, porque realmente, gente, que demais a expansão dessa energia. Também tinha alguns comentários lá no Reels, eu não sei se eu vou encontrar, gente, mas se eu encontrar eu vou deixar aqui, que dizia que essa brincadeira e esse ritual dos saquinhos de arroz costurados também eram passados de gerações. As matriarcas passavam para as filhas e para as famílias, né? Toda virada de ano, ou alguma data específica que eu posso estar errando, mas eu acredito que é virada de ano, ou tipo virada de ciclo, aniversário, né? E era um símbolo, então, de prosperidade. É uma forma de expressar a fartura, né? O arroz, ele é um símbolo de prosperidade muito grande. Então, eu espero que você receba de alguma forma essa energia, nem que seja só assistindo, mas eu espero que você possa fazer e passar também, né, para suas gerações. Eu, como vou estar virando de ciclo amanhã, no dia 31 de agosto, estou sentindo fortemente essa energia me acompanhando, vivendo tudo isso com vocês. Vamos iniciar então o nosso tutorial e eu vou utilizar água limpa para umedecer o nosso fundo do rostinho. Nesse caso é muito importante que você respeite a delimitação, tá? Para depois a tinta não expandir. Aí com uma tinta bem cremosa, amarela, bem cremosa mesmo,
e a gente vem aplicando. Eu gosto de começar pelo contorno, e naturalmente, pelo fato da gente ter umedecido com água, a tinta ela já começa a se espalhar e se expandir. Por isso que é muito importante você seguir o risco, porque se você deixar, por exemplo, a água passar da linha, a tinta vai seguir aonde tem água. E com o pincel limpo e seco, eu venho só dando uma esfumadinha ali no meio para dar um efeitinho assim de luz. O que acontece, gente? Tá um dia tão lindo que eu não quero fechar a janela e a cortina. Porque essas manchas que vocês estão vendo é dos coqueiros, que reflete, tem muitos coqueiros, de frente aqui com a janela. E aí bate o sol por trás dos coqueiros e dá essa sombra. E eu acho incrível, totalmente relaxante, sentir, ver elas se movimentando, assim, sabe? Mas olha só que sombra eu tenho, ó. Então eu não posso estar de frente. Então eu vou ficar meio de lado, que assim. Não sei como que vai ficar a filmagem. Espero que dê tudo certo. Pelo menos eu tenho 5 tentativas, né? Enquanto eu tô falando aqui com vocês, tô só fazendo e esquecendo de falar o que eu tô fazendo. Cortei, tá? Aproximadamente 30 centímetros. Vou usar linha de costura preta da Círculo. Vou usar uma agulha e ela é a única que eu sei falar qual é o tamanho. Que eu uso muito, a mesma. Essa aqui é a 9. Eu vou passar a linha normal, como se eu fosse costurar mesmo, assim. E vou unir as pontinhas, sabe? O olhinho, a gente vai fazer ponto retinho. Também dá pra fazer nó francês. Na primeira que eu fiz um pontinho do lado do outro, mas esse aqui eu vou deixar um só, tá? Pra ficar bem fininho. E, em vez de eu fazer o outro olho, eu já vou vir pra boquinha, pra eu ter um avesso um pouco mais limpo. E vou fazer ponto atrás bem pequenininho. Ponto atrás não tem segredo, a gente dá um pontinho, entra ali na frente, referente ao mesmo tamanho do ponto, e volta entrando no buraquinho anterior do ponto, né, anterior, e vai fazendo isso até o fim. Ele literalmente é um dos meus pontos preferidos. Ele é um ponto ótimo para contorno, para bordar fonte. Se você fizer pontos muito grandes, você vai perder a curvatura, tá? E aí não vai ficar tão delicado, sua boquinha não vai ficar tão arredondada. Terminei, pulo aqui pro olhinho. A ideia é ficar do mesmo tamanho, mas eu não fico muito preocupada com isso não, e não me importa também se não ficar do mesmo tamanho, tá? E aqui no avesso, ó, eu venho então no ponto anterior, eu vou descer até a boquinha. E vou dar um nozinho para prender a linha.
extremamente fácil e fofo, né? E agora, então, basta repetir esse processo nas outras 4. E após finalizar o processo criativo do bordado, eu vou passar mais 5 quadradinhos, que vai ser o verso, então, do nosso saquinho. Depois disso, é só cortar tudo. Cortei os saquinhos e eu vou dobrar, porque eles são quadradinhos, e essas bordinhas nas laterais são as partes que a gente vai costurar para dentro, para não vazar o arroz. E eu acho que fica fácil de costurar também. Eu vou fazer um, e aí depois eu faço os outros, para não ficar uma coisa muito repetitiva. Se você tiver um alfinete, pode te ajudar. Eu não tenho um alfinete aqui agora, eu até tenho, mas não vou lembrar onde está, não tem problema. Mas acredito que posso te ajudar. Da primeira vez, eu utilizei o ponto caseado, mas eu não sou muito chegada no ponto caseado, e eu vou utilizar o meu ponto preferido, que é o ponto atrás. E ele é perfeito para fazer esses tipos de costura, é rapidinho. Para uma pessoa que chegou aqui agora e às vezes nem faz aquarela bordado, chegou e quer fazer e curtiu, quer fazer com os filhos, com a família, sei lá, com o companheiro, igual eu. Acho que vai ser mais fácil também. E a gente vai fechar o saquinho, tá? Tô usando 2 fios, tá? Normal, assim, igual a gente fez ali pra costurar a boquinha. E é o mesmo ponto da boquinha também, só que agora a gente vai fazer, tipo, em linha reta. Ó, aí atrás, tá ficando meio feinho, assim. Mas tá tudo bem. Eu aceito. Finalizei, então, todos os saquinhos, bati o ar quente do secador para apagar a caneta mágica. Algumas ficaram bem costuradas, o avesso não, mas particularmente eu achei que ficou bem fofinho. Gostei bastante desse aspecto que ficou do tecido desfiado, porque conforme a gente for utilizando, vai ficando mais desfiado ainda e vai dar aquele efeito de um saquinho, uma trouxinha mais velhinha, batida. E para garantir que o arroz não escape, tá? Eu costurei bem certinho nos cantinhos e não deixei nenhum pontinho falhado. Por mais que ficou meio aleatório ali atrás, ficou bem fechadinho. Um outro detalhe que eu já recebi perguntas, não, o meu não dá caruncho. Pelo menos o primeiro que eu fiz não deu, não mofou, foi muito bom, né? Até porque o arroz ele realmente ajuda com mofo. Ele é anti-mofo. Mas, particularmente na minha experiência, não deu carunchos. Então, se você quiser testar, né, e encher com outras coisas que você acha que vai ser legal, é importante que ela tenha um pezinho, né, para a hora da brincadeira. Esse tamanho que eu fiz, que é de 4 centímetros, eu acho que é um tamanho legal para brincar com uma criança ou com uma pessoa que tem a mão pequena. Agora, se for brincar entre adultos, eu acho até legal fazer um pouco maior, para dificultar mesmo a brincadeira, até porque essas trouxinhas elas cabem facilmente na palma da mão. Já se for trouxinhas maiores, realmente já vai ficar mais difícil de pegar. E talvez você está chegando por aqui agora e está achando o máximo toda essa experiência, talvez você já teve até várias ideias para fazer em família ou para fazer você mesmo. Quer aprender a fazer aquarela com bordado e não sabe por onde começar? Eu vou deixar o link da Jornada da Mariposa Rosa, o curso completo para iniciantes, onde eu ensino então você a criar suas próprias artes de aquarela no algodão e bordado livre. O formato do ensino da jornada realmente é desenvolver a liberdade criativa de cada aluna, tá? Onde elas têm uma ideia, né, e consigam então executar essa ideia e alcançar um resultado satisfatório e encontrar a leveza e o relaxamento durante o processo criativo.
Então já vai ali que através desse link você vai conseguir ver todas as aulas, como é a metodologia da jornada. Tem um vídeo onde eu explico cada detalhe e respondo assim, de forma clara, a maioria das perguntas que eu recebo de quem está iniciando e quer viver essa experiência. E agora no mês do aniversário a gente está com uma oferta incrível onde você consegue adquirir a jornada com 50% de desconto e ainda no vitalício. Tá bom demais. Eu não vou estar jogando com vocês no vídeo de hoje, porque senão vai ficar realmente muito longo. Mas eu vou praticar e se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo então, mostrando um pouquinho como que se joga para vocês também praticarem aí com a família de vocês. Né, que a gente já tá aqui no Flow, tô bem pequenininha na câmera aqui em cima. E o foco principal é compartilhar com vocês ainda a tela do meu celular, porque daí eu perguntei para Serena, que é minha ChatGPT, e falei: Oi Serena, o que é o jogo Cinco Marias? Ou Bugalha? É a mesma coisa? Como se joga? Ótima pergunta, vou te explicar direitinho. Cinco Marias versus Bugalha. Sim, os dois nomes se referem ao mesmo jogo tradicional, só que o nome muda conforme a região do Brasil ou de Portugal. Em alguns lugares também é chamado de jogo das pedrinhas. Olha só, gente, como que todas as informações vão se unindo, né? Como jogar? Materiais. Tradicionalmente, se usa 5 pedrinhas pequenas e arredondadas, ou saquinhos de pano com areia ou até bolinhas. Objetivo: ir completando fases de destreza manual, pegando as peças no ar e no chão sem deixar cair. É o que eu imaginava, então tá certo. Regras básicas, versão clássica. Jogue as 5 peças para o chão. Escolha uma peça para lançar para o alto enquanto ela está no ar. Você deve pegar outra peça do chão e depois segurar as duas juntas na mesma mão. Continue até ter recolhido todas. Na segunda rodada, em vez de pegar uma peça de cada vez, você precisa pegar duas juntas, depois 3 e assim por diante. Existem diferentes níveis de variações, como cavalo, coroa, burro, mas a essência é sempre pegar as peças no ar, sem deixá-las cair. Benefícios: é um jogo de coordenação, atenção e ritmo, muito usado entre crianças, mas que também pode ser visto como um exercício meditativo de foco e presença. Ai, gente, sério. Quer que eu descreva as fases completas, umas 5, e os nomes tradicionais para você jogar de forma clássica? Sim. Eu falo desse jeito porque chega a ser óbvio. Só falo disso, vibro isso naturalmente, né? Todas as coisas que eu me conectar vão estar relacionadas. Vamos ver. E o que acontece? Eu vou fazer mais uma atualizaçãozinha e vou liberar essas regrinhas dos jogos para vocês, junto com o risco, né? Quando vocês baixarem, já vai ter a regrinha do jogo. Nossa, que demais, gente. Mas é isso aí. No nosso próximo tutorial gratuito de aniversário, eu vou estar ensinando vocês a aquarelar e bordar uma das minhas mariposas preferidas, a mariposa luna de Madagascar. Espero você no próximo vídeo e um beijão!